como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a Natasha, sou a mãe da Aurora, agora ela tá com 1 ano e vai fazer 8 meses. Amanhã. Ela faz 1 ano e 8 meses, tô grávida da Aura de 25 semanas e 4 dias. Fazer as contas nos dedos, porque, gente, nem lembro direito. E nesse vídeo eu vou falar como foi o meu segundo trimestre da segunda gestação, né? Agora da gestação da Aura. Gente, o segundo trimestre me atropelou. Vocês não têm noção, né? Achei que ia tirar de letra porque é minha segunda gestação, né? Já sei como funciona, não sei o quê. Só que não, tá? Nem tô arrumada aqui direito. Fui levar a Aurora na creche, voltei. Falei, já vou aproveitar pra gravar, porque daqui a pouco eu vou fazer um monte de coisa aqui em casa e aí não vai dar tempo. E aí eu fico pra gravar o vídeo depois e não gravo nunca. Então, vai assim mesmo, tá? Com essa cara aqui. E é isso. Bom, no primeiro trimestre eu quase não passei mal. Assim, o que eu tinha era dor de cabeça, às vezes, muitas vezes, e eu vomitei uma vez só, né? Tanto que eu até fui no PS esse dia, porque eu falei, gente, não vomitei a gravidez inteira, vomitei hoje do nada, tô entendendo, né? E é normal na gravidez, pá. Então, assim, foi bem tranquilo. Falei, meu segundo, né? Vai ser também, gente. Óbvio. Só que não. Então, assim, já comecei o segundo trimestre fazendo tratamento do hematoma, né? Acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas eu não lembro, não tenho certeza. Com 12 semanas, né, no primeiro ultrassom obstétrico, morfológico, na verdade, morfológico do primeiro trimestre, a médica viu que eu tava com hematoma. E aí, o que aconteceu? Ela falou, passa pro seu médico e vê o que ele vai falar, né? E aí, só que ainda tinha alguns dias pra eu passar com ele, né? Porque eu tô fazendo o pré-natal pelo posto. Então ainda tinha alguns dias até eu passar com ele. Beleza. Passei. Daí tem uma médica lá no meu serviço, passei com ela. Ela falou, ih, vida que segue, continua trabalhando. Não tem base científica de que se você ficar de repouso, melhora o hematoma, então continua trabalhando normal. E aí foi o que eu fiz. Quando chegou o dia, né, da consulta com o obstetra, ele falou assim, gente, como assim? A médica que você passou ela não te deu o remédio do tratamento? Eu falei, não deu. A gente passou repouso, não passou, porque não tem base científica. E aí ele falou assim, tá, não tem base científica de que melhora, mas também não piora. E assim, pra isso não se agravar, ele falou, eu vou te deixar de repouso 10 dias e você vai, né, aplicar esse remédio aqui. Na verdade, que ele tem que ser inserido, né? E aí, fiz o uso, né, desse remédio, fiz o repouso. E aí, aparentemente, tudo certo. Nisso, ele também pediu pra eu fazer um ultrassom da tireoide, porque ele achou que tinha alguma coisa aqui. Mas fiz e tudo certo.
Aí com 17 semanas eu fiz ultrassom pra confirmar o sexo, né? Que eu já sabia, né, que era menina, que eu já tinha feito a sexagem. E aí no ultrassom, né, deu pra ver também, confirmou que era menina e tudo certo. Depois, eu fiz o outro morfológico, né, do segundo trimestre. Tava tudo certo com o hematoma, ele não aparecia mais lá. E embora eu sinto dor às vezes quando eu ando na região em que ele estava, né? Ontem eu fui no PS, a médica disse que não tem como eu sentir dor do hematoma. E eu falei, tá, pode até ser que não, mas eu sinto no mesmo lugar que o hematoma estava. Tanto que quando eu fui no médico, eu falei que eu sentia uma dor bem aqui, assim, do lado direito. E quando ela fez o ultrassom, ela viu que o hematoma tava exatamente nesse lugar, tá? Enfim, elas dizem que não tem como eu sentir uma dor e tal nesse lugar por causa disso. Ela falou que pode ser por causa de algum cisto no ovário, sei lá. Aí eu falei, tá, pode ser porque eu realmente tenho cisto no ovário direito. Então pode ser por isso. Mas, não sei, né? Não sei o quanto de estudo tem também em relação a esses hematomas, né? Enfim. E aí, no segundo trimestre, eu tive hemorroida, que na primeira gestação eu também tive, né? E assim, eu engordei muito já, né? Eu já tô com o peso que eu tava quando a Aurora nasceu, então assim, ainda faltam 3 meses, né? Mas tá tudo bem, nem tô pirando com isso. Já melhorei, já, enfim. Nesse segundo trimestre, eu vomitei muito, muito. Tive muita diarreia. Gente, vocês não têm noção. Porque quando eu falo que me atropelou, é porque, tipo, é isso, né? Eu passei muito mal. Fiquei vários dias, assim, de cama mesmo, sabe? Sem ter força, energia pra fazer nada. Então, por isso que eu falo que quando eu tô bem, que eu tô com energia, tô com disposição, cara, eu aproveito pra fazer tudo, tudo que tem pra fazer. Porque, assim, o dia que eu não tô, tá? Ah, você pode se dar o luxo? Não posso. Mas tem dia que eu realmente, assim, não consigo, não tenho coragem pra nada. Então, quando eu tenho que aproveitar, né? Nesse segundo trimestre também, eu tomei a vacina de influenza, né, da gripe. Tomei com 23 semanas e 3 dias. Eu anotei aqui pra não esquecer. Eu já tinha tomado de Covid, né, no primeiro trimestre. E a... E aquela primeira, que eu esqueci o nome agora. Aí agora eu tomei essa, da influenza. Tomei a vacina da DTPA, com 24 semanas e 6 dias. E fiz o exame da curva glicêmica com 25 semanas e 2 dias. Eu achei que eu ia ficar muito mal, porque no da Aurora eu fiquei muito mal. Aí fala, gente, não compara. Não tem como comparar, né? Assim, a gente, associa, né? Associa uma coisa com a outra. Então, nessa foi muito tranquilo, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre esse exame, né? Como foi. Mas, assim, foi muito de boa, muito tranquilo mesmo. Então, não tem o que falar. Daí eu passei Ontem mesmo, eu já tinha passado na consulta do pré-natal desse mês, a médica já tinha aumentado, né, a dose de ferro, que eu tomava um comprimido e agora tomo 2. Tomava.
Aí ontem eu fui no PS que eu tava ruim. Aí ela aumentou pra 4 comprimidos. Então eu vou tomar 2 de manhã e 2 à noite. Se no próximo exame eu ainda tiver, né, com um pouco de anemia e tal, se aumentar, né, muito lá no exame de sangue, aí tem que tomar na veia. Mas por enquanto ela falou que dá pra controlar pelo comprimido. Então, farei isso, né? Nesse meio tempo, né, eu comecei a fazer terapia com a psicóloga. Comecei a fazer por conta do hematoma mesmo, tanto que eu procurei lá uma psicóloga, né, que fosse especialista em gestação, né, que já fosse mãe e tal. Porque pra mim foi uma barra, assim, né? Era uma coisa nova que eu nunca nem tinha ouvido falar. E, gente, essa gravidez aqui, eu falo pras pessoas, né? Eles falam assim, ai, como que é? Muito diferente uma da outra? Eu falei, sim. Eu falo, né? Sim. Tá sendo muito diferente da gravidez da Aurora. Nessa que eu tenho muito mais medos e inseguranças, né? Da Aurora era tudo novidade. Então acho que eu tava mais animada, assim. Nessa não, nessa eu tenho mais receio das coisas, tenho mais medo. Ai, vai dar tudo certo e tal. E vou pro hospital, ter outra filha. Eu achava que isso era meio balela, assim, quando eu ouvia isso de só a mãe que tem mais de um filho, que tá indo parir, sabe o que é deixar o outro em casa. Porque é isso, né? Parto, gente, é um fenômeno, é um acontecimento e você não sabe o que vai acontecer, né? Lógico que a gente torce pra dar tudo certo e tal, nada sair do controle, mas é isso, né? A gente só vai saber lá na hora, então dá sim, muito medo. E eu comecei a fazer terapia, né, com essa psicóloga e foi melhorando, assim, essa questão, mas não 100%, né? E aí eu tô indo numa igreja agora com a minha mãe, é uma igreja evangélica. Na verdade eu fui domingo e vou ir domingo de novo, né? E, enfim, várias coisas acontecendo na nossa vida, né? E uma irmã lá da igreja falou assim, começa agradecendo. E eu falei que essa foi a minha frase, assim, da semana pra vida, né? Eu, desde dezembro, tenho reclamado muito. E eu nunca fui muito de reclamar da vida, das coisas, que a gente não tem controle e tal. E né, eu falo que a única coisa boa que aconteceu foi ter engravidado da Aura, porque foram acontecendo muitas outras coisas assim que saíram do controle. E aí eu tava reclamando muito. E aí ela falou assim, começa agradecendo, agradece, só agradece, vai agradecendo, que você vai ver as coisas acontecendo. E aí eu falei, tá, farei esse exercício, né? E assim tô fazendo. Então, é isso, a gente tem que buscar. Tem que buscar porque não é fácil, né? Nesse tempo, nesse segundo trimestre, eu participei 2 vezes do podcast Mil e Uma Tretas, tá? O primeiro episódio, que foi ao ar, né? Eu participei, que era o episódio de gestantes. E depois eu participei de um outro episódio junto com meu marido, tá? Ainda não foi ao ar, mas eu acho que ou vai sair essa semana, essa próxima, ou a outra no máximo. Que foi sobre casamento, né? E a gente foi convidado pra participar, né? Meu marido, na verdade, era peça fundamental ali da plateia, porque, né, era bem isso, sobre os maridos, né? Então, assim, foi bem legal, bem divertido pra gente descontrair.
A gente aprendeu muito, né, nesse dia desse episódio juntos, né? Que a gente foi, que era sobre casamento e os convidados, né? São um casal, assim, maravilhoso que eu não conhecia. E, assim, agregaram muito, muito, muito mesmo. Tanto que depois disso eu falei pro meu marido que eu queria fazer terapia de casal. Embora a gente converse muito sobre tudo. Eu falei, gente, quero fazer por fazer. Porque assim, a gente já conversa muito sobre tudo, né? Então, a gente já tem uma relação assim, bem sólida, sabe? Mas é isso, foi muito legal. Logo, logo sai ao ar, tá? Que mais que eu anotei aqui? E nesse tempo, né, que não tem como, né, eu falar do segundo trimestre da minha segunda gestação sem falar que eu tenho uma filha, né? Então, assim, foi bem desafiador, tá? Está sendo bem desafiador ser gestante, estar gestante, né? Enquanto tem uma filha bebê em casa. A Tayla, né, desse podcast, minha irmã Tretas, ela sempre falava isso. Não, gente, vocês não têm noção o que é ter 2 bebês em casa e tal, não sei o que. E eu ficava tipo, vocês nem é tudo isso.